Quero aqui estar compartilhando uma palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, do verso 8 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria os vossos ossos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Louvado seja Deus, né? Uma palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã, que nos fala acerca de Daniel e também os seus companheiros, né? Acredito e creio que todos já conhecem essa palavra, uma palavra bem conhecida diante da palavra de Deus, mas eu quero somente comentar algo acerca desta palavra qual Deus colocou no meu coração, né, que nos fala a respeito de Daniel e os seus amigos que ali estavam, né? Esse livro ele refere, na verdade, a conflitos a qual Daniel e seus amigos passaram diante a sua vida quando estavam ali naquele reinado. E na nossa vida hoje não é diferente. Passamos por certos conflitos da nossa vida, passamos por lutas, por dificuldades a qual sobrevêm sobre a nossa vida, né? Tentando nos parar, desistir daquilo a qual Deus ele tem chamado a nossa vida, aquilo a qual Deus tem como promessa a realizar e fazer para a nossa vida. Mas quando nós olhamos a vida de Daniel e juntamente com os seus amigos, nós vemos que eles foram vencedores, eles foram vitoriosos mediante, né, as suas dificuldades, os seus conflitos, né? Eles foram, na verdade, abençoados, porque no coração deles, eles tinham, na verdade, o desejo, na verdade, de fazer as coisas de Deus. E quando nós olhamos acerca desta palavra, nós vemos aqui que Daniel e seus amigos, estando ali naquele reinado, eles haviam sobre as suas vidas, na verdade, de comer, né, aquilo a qual o rei determinou para eles. E a Bíblia nos diz e nos fala acerca da comida do rei daquela época, a qual eram algo oferecidos, na verdade, a outros deuses, né? E Daniel servindo um Deus de verdade, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus de Israel. Assim ele não quis se contaminar, porque ele sabia que diante a sua vida estaria, na verdade, fazendo aquilo que Deus, de uma certa forma, não se agradava, né? E nós vemos que através disso, Deus, ele honra Daniel e os seus amigos. O primeiro conflito, na verdade, a qual Daniel ele passou com os seus amigos, na verdade, foi até então a sua abstinência das coisas pagãs, a qual o rei lhe ofereceu, para que pudesse ter uma vida, na verdade, saudável, comendo as coisas a qual o rei, na verdade, havia lhe oferecido. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não comer, na verdade, nada daquilo a qual seria algo pagão, algo oferecido a outros deuses. E a Bíblia diz que mediante esse primeiro conflito, a abstinência daqueles alimentos, na verdade, Deus, ele dá a Daniel, na verdade, sabedoria, Deus dá a Daniel entendimento, discernimento de sonhos.
E assim a Bíblia diz que Deus honra Daniel juntamente com os seus amigos. E quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós vemos que no mundo a qual nós vivemos, na verdade, tem várias coisas que muitas das vezes sobrevêm sobre a nossa vida para querer tirar, na verdade, a nossa vida com Deus. Quantas coisas consagradas, oferecidas, quantas coisas, na verdade, este mundo nos oferece na nossa vida para querer quebrar, na verdade, aquela aliança, quebrar aquela aliança que nós temos com o nosso Deus, fazendo nós sairmos da presença de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Daniel, na verdade, ele propôs em seu coração um desejo e um objetivo para a sua vida, a não se contaminar. E a Bíblia diz que através disso Deus honra a Daniel, Deus dá vitória a Daniel e Deus abençoe a vida de Daniel juntamente com os seus amigos para a glória do Senhor. Então nós aprendemos que a abstinência, na verdade, daquelas coisas consagradas foi o que garantiu a vitória a Daniel, foi o que garantiu a bênção para a vida de Daniel. E nós que estamos na presença de Deus hoje não é diferente. Quantas coisas muitas das vezes nós recebemos, nós pegamos e nós fazemos, a qual nos afasta de Deus. Eu quero dizer nesta manhã para a nossa vida, para a glória do Senhor Jesus, você que tem um chamado, você que é escolhido, escolhida de Deus nesta manhã, saiba de uma coisa, Deus, Ele tem te chamado para fazer a diferença, para ser a diferença. Portanto, temos que vigiar naquilo a qual nós fazemos ou até mesmo falamos, para que nós não viemos de uma certa forma ser até então ou pegar para nós algo de maldição e assim perder a bênção de Deus, perder a vitória de Deus. A Bíblia também nos diz sobre outros conflitos, a qual na verdade Daniel e juntamente com os seus amigos ele passaram, mas devido às suas lealdades com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, ele garantiu a vitória para a vida de Daniel e seus amigos. A Bíblia diz que Daniel, na verdade, no segundo conflito, a qual Daniel, ele de uma certa forma ali, ele enfrenta a magia pagã e a sabedoria celestial na interpretação de sonhos. Quando Daniel, ele resolveu em seu coração não se contaminar com as coisas do rei, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel sabedoria, entendimento de sonhos, interpretações e revelações também. E a Bíblia fala no capítulo 2, do versículo 1 ao 47 de Daniel, que o rei, na verdade, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E mediante aquele sonho, na verdade, ninguém poderia até então desvendar o mistério daquele sonho. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele interpreta aquele sonho devido à sabedoria divina a qual Deus deu para a vida dele. E a sabedoria de Deus, ela obtém vitória, porque até mesmo o rei que era pagão, ele passou a crer, ele passou a confiar e ele passou a acreditar no Deus a qual Daniel servia. Eu quero dizer nesta manhã para a minha vida e a tua vida, que a sabedoria de Deus, a nossa vida na presença de Deus, ela faz com que outras vidas vejam na verdade que Deus, ele pode todas as coisas através da tua vida na presença de Deus. Eu quero dizer que vidas, ele se converte ao Senhor, vidas chegam na presença de Deus, vidas creiam e acreditam que Deus, ele pode, ele faz, ele liberta, ele cura, ele transforma a nossa vida. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que Daniel, ele só obteve esta vitória porque a sua vida estava na presença de Deus. Saiba de uma coisa hoje, irmãos, para mim e para você.
Quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, Deus ele faz o impossível na nossa vida. Sabe aquelas coisas difíceis a qual nós achamos que não vamos conseguir, ou até mesmo aquele parente, aquela pessoa da sua família, o seu ente querido que está ao seu lado, que muitas das vezes tem duvidado das coisas de Deus. Eu quero dizer que através de você, do seu testemunho, através da sua vida no altar de Deus, Deus trabalha no coração, e aquela pessoa que não cria, que não acreditava no Deus ao qual você serve, ele passa a acreditar, e através da sua vida, Deus salva, liberta, Deus transforma, como Deus fez aqui no capítulo 2, a qual nos fala acerca do rei Nabucodonosor, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel também enfrentou, na verdade, outras dificuldades na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel ele passou por um momento difícil, um momento a qual, na verdade, houve-se um complô contra a vida dele, um momento a qual os adversários daquele reinado queria, de uma certa forma, pegar Daniel através de um complô. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens propuseram no seu coração, e a palavra de Deus nos diz que Daniel foi levado até a cova de leões devido à sua fidelidade com Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã para mim e para você, a Bíblia diz, irmãos, que até então, diante dessa situação difícil na vida de Daniel, Deus ele fecha a boca dos leões e Deus concede a vitória, a vida do servo dele, a vida de Deus, a vida de Daniel. Eu quero dizer nesta manhã para a sua vida hoje, pode o adversário se levantar contra você, pode, irmãos, o inimigo querer acabar com a tua vida, mas eu quero dizer, a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor Jesus, a partir do momento que nós estamos diante da face de Deus, Deus é aquele que garante a tua vitória, Deus é aquele que honra a tua vida. A Bíblia diz que Daniel fecha a boca dos leões ali, e Daniel ele sobrevive, e Deus honra a vida de Daniel mais uma vez por causa da sua fidelidade, da sua sinceridade a respeito da obra de Deus. E eu quero dizer nesta manhã, eu não sei até então o que você tem passado, o que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei qual é o conflito a qual você tem até então passado nesta manhã, mas eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que tudo Deus ele pode fazer por você, tudo Deus pode agir por você. Pode ser que o seu conflito nesta manhã venha a ser a sua fraqueza espiritual, o seu desejo de parar, de caminhar na presença de Deus. Pode ser que o conflito da sua vida nesta manhã possa ser algum parente, o seu esposo ou esposa, filhos, até então nas drogas, na prostituição, na bebedice. Pode ser que o seu conflito nesta manhã venha a ser parentes até então que não te entende, que não te compreende acerca da obra de Deus e tem te apontado, ou até pessoas no trabalho, aonde você estiver, criticando a sua vida. Mas eu quero te dizer algo a qual Deus ele colocou ao meu coração diante desta palavra: seja como Daniel e os seus amigos, fiéis ao Senhor, porque Deus é aquele que te garante a vitória, Deus é aquele que muda o seu cativeiro, Deus é aquele que fecha, irmãos, a boca do leão para te dar vitória, para a glória do Senhor Jesus. Basta somente confiarmos, somente acreditarmos no Deus a qual nós servimos, porque Ele é poderoso, independente da situação, independente das dificuldades a qual você tem passado. Somente creia, somente acredite, faça como Daniel. Os seus amigos, na verdade, não largaram de Deus, não se contaminaram com as coisas pagãs do mundo, mas simplesmente continuaram na sua fé,
na sua fidelidade. E assim a palavra diz que Deus honrou a eles e Deus foi fiel sobre a vida deles para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nesta manhã, que Deus venha te abençoar grandemente e que esta palavra fique ao seu coração. Entenda bem o que Deus falou nesta manhã. Qual é o seu conflito hoje? Entrega na presença de Deus. Deixe o seu conflito nas mãos do Senhor, mas nunca pare de caminhar. Nunca desista daquilo que Deus Ele propôs na sua vida, porque grande é a vitória de Deus